Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 2 de setembro. O presidente do STF adverte que liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. O ministro Luiz Fux afirma que a corte estará atenta e vigilante durante as manifestações programadas para o feriado da celebração da independência do Brasil. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Supremo retoma julgamento sobre marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Ministro Dias Toffoli vota pela reabertura do prazo para pedidos de isenção do Enem, sem exigência de justificativa de ausência na prova do ano passado. STJ rejeita salvo-conduto para militares participarem de manifestações no dia 7 de setembro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, na abertura da sessão plenária desta quinta-feira, fez um discurso em defesa da democracia e também falou sobre as manifestações marcadas para o feriado de 7 de setembro, dia da independência. Fux lembrou que a democracia brasileira foi corajosamente conquistada e que o povo jamais aceitaria retrocessos. A formação histórica do Brasil, como povo e como nação, consiste em narrativa complexa, permeada por esforço, suor e lutas. A própria Declaração de Independência, em 7 de setembro de 1822, não foi apenas um grito solitário à margem do Ipiranga, mas resultado da sucessão de atos corajosos, empreendidos por inúmeros brasileiros, muitos dos quais doaram as suas vidas em prol da construção do país. Quase 2 séculos depois, após um percurso político desafiador que nos legou maturidade institucional, hoje somos, sem dúvidas, uma das maiores democracias constitucionais do mundo. Entretanto, não nos olvidemos que nenhum povo constrói sua identidade sem dissenso e nenhuma nação alcança a prosperidade sem debates sobre o desempenho dos seus governos e de suas instituições. A crítica construtiva provoca reflexões, descortina novos pontos de vista e convida ao aprimoramento institucional. Ao revés, a crítica destrutiva, por sua vez, abala indevidamente a confiança do povo nas instituições do país. A nossa democracia desperta o senso de responsabilidade de todos os brasileiros, que devem reafirmá-la em todos os momentos da vida. Afinal, a nossa democracia não nos foi herdada nem outorgada, mas corajosamente conquistada. É voz corrente nas ruas que, na quadra atual, o povo brasileiro jamais aceitaria retrocessos. Há mais de 30 anos, nossos cidadãos manifestaram seu desejo pela democracia. E esse desejo permanece vivo e perpassa o compromisso nacional em prol de debates públicos, todos eles permeados pelos ideais republicanos. Fux destacou que o Supremo tem sido um ferrenho defensor das liberdades públicas, garantindo a realização de diversas manifestações em momentos históricos do país. Mas elas devem ser pacíficas, já que liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. A respeito dos protestos marcados para a próxima terça-feira, o ministro disse confiar que os brasileiros vão agir com senso de responsabilidade cívica, respeito institucional e consciência das consequências jurídicas de seus atos. Esta Suprema Corte, guardiã maior da Constituição e árbitra da Federação, aguarda que os cidadãos agirão em suas manifestações com senso de responsabilidade cívica, respeito institucional e cientes das consequências jurídicas dos seus atos,
independentemente da posição político-ideológica que ostentam. Num ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. O exercício de nossa cidadania pressupõe respeito à integridade das instituições democráticas e de seus membros, conforme a lição legada por Martin Luther King Jr. A paz jamais será mantida pela força. Ela só pode ser obtida por meio do entendimento mútuo. A despeito de todas as nossas diferenças de opinião, de ideologias políticas diversas, de projetos nacionais diferentes, nós, cidadãos brasileiros, somos uníssonos num ponto fundamental: o amor pelo Brasil e o orgulho pelo que construímos como nação. Seja nos momentos de tormenta, seja nos momentos de calmaria, o bem do país se garante com o estrito cumprimento da Constituição Federal. A esta missão, nós, do Supremo Tribunal Federal, magistrados, juízes da Constituição, jamais renunciaremos o respeito à Carta Maior. O Supremo Tribunal Federal, instituição centenária e patrimônio do povo brasileiro, segue atento e vigilante neste 7 de setembro em prol da plenitude democrática do Brasil. E ainda nesta edição, você confere os detalhes da retomada do julgamento sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, rejeitou salvo-conduto para militares participarem de manifestações no dia 7 de setembro. 2 habeas corpus preventivos foram impetrados contra os governadores do Distrito Federal, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Na petição inicial, um policial militar e um militar reformado afirmaram ser público e notório que os governadores pretendem inviabilizar a livre manifestação de pessoas de bem e que isso colocaria a polícia militar contra as Forças Armadas. Eles solicitaram a expedição de salvo-conduto para que pudessem circular livremente dentro do país com o objetivo de participar de manifestações. Segundo a ministra Laurita Vaz, não foram apontados quaisquer atos assinados pelos governadores que pudessem causar, direta ou indiretamente, perigo ou restrição à liberdade de locomoção. Ela explicou que esse fato, por si só, inviabiliza a impetração de habeas corpus para obtenção de salvo-conduto e acrescentou que não foram indicadas ameaças concretas aos militares. Assim, indeferiu liminarmente as petições iniciais de habeas corpus. E no próximo bloco, o plenário do STF realiza sessão virtual extraordinária para analisar a ação sobre taxa do Enem 2021. Voltamos já. A Constituição é um instrumento jurídico-político que instituiu o Estado Democrático de Direito. Garantir sua plena aplicação é o caminho para um Brasil justo e solidário. A ministra Carmen Lúcia negou novo pedido da defesa do Marconi Faria para que ele não comparecesse à CPI da pandemia. A ministra reiterou na decisão que ele foi convocado como testemunha e é obrigado a comparecer. O advogado é apontado como lobista da Precisa Medicamentos, empresa que atuou como intermediária no contrato da vacina indiana Covaxin. Também hoje, os senadores da comissão recorreram ao Supremo para pedir a condução coercitiva e retenção de passaporte de Marconi Faria. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes desse caso para a gente. Oi, Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Marconi Faria deveria comparecer hoje pela manhã à CPI para prestar depoimento, mas ele não apareceu.
Diante disso, os senadores integrantes da CPI recorreram ao Supremo pedindo o seguinte: a condução coercitiva dele para prestar depoimento, a retenção do passaporte por 30 dias, a proibição de Marconi se deslocar de outra cidade onde mora sem autorização da CPI e também a condenação por litigância de má-fé, entre outras medidas. Esse pedido foi encaminhado à ministra Carmen Lúcia, que é relatora do habeas corpus apresentado pela defesa dele, em que pedia para ele não comparecer à CPI. A ministra negou o pedido, mas garantiu que Marconi pudesse permanecer em silêncio nas perguntas que o incriminassem. Hoje, novamente, a defesa de Marconi entrou com um novo pedido e, mais uma vez, a ministra Carmen Lúcia negou o pedido em que ele queria não comparecer à CPI. William. Obrigado, Marta. O Supremo começou a julgar no plenário virtual uma ação sobre a isenção da taxa do Enem 2021 para quem faltou as provas do exame no ano passado. A sessão extraordinária foi marcada porque faltam menos de 3 meses para o exame. A taxa de inscrição do Enem custa R$ 85. A isenção é concedida a aluno de baixa renda de escola pública ou com bolsa integral em escola particular. Se ele não comparecer ao local da prova, precisa justificar a ausência para não perder o direito a uma nova isenção no ano seguinte. O INEP, responsável pelo exame, só aceita a justificativa dentro de alguns critérios, como emergência médica e morte na família. Ano passado, milhares de estudantes não fizeram a prova porque tiveram medo da pandemia de coronavírus. No Supremo, partidos políticos e entidades estudantis questionam a exigência de apresentação de documentos que justifiquem a falta no Enem de 2020. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, convocou sessão extraordinária com duração de 48 horas por causa da proximidade das provas. O exame está marcado para os dias 21 e 28 de novembro. O relator da ação, ministro Dias Toffoli, votou pela reabertura do prazo do pedido de isenção da taxa sem a necessidade de justificativa de falta no Enem 2020, levando-se em conta a situação de pandemia. O relator disse: nesse quadro, não se justifica exigir que os candidatos de baixa renda que optaram por não comparecer à prova por temor ou insegurança quanto ao nível de exposição da própria saúde ou de outrem, ou por qualquer outro motivo relacionado ao contexto de anormalidade em que aplicadas as provas do Enem, comprovem o motivo da sua ausência por se tratar de circunstâncias que não comportam qualquer tipo de comprovação documental. Até o momento, votaram os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que acompanharam o relator. O julgamento virtual deve terminar até amanhã à noite. No Maranhão, o Ministério Público Eleitoral conseguiu na Justiça que os pré-candidatos ao governo do Estado retirassem das redes sociais publicações consideradas como propaganda eleitoral antecipada. Ao analisar a ação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, a Justiça considerou que 3 candidatos ao governo do Maranhão estavam usando o Facebook e o Instagram para fazer campanha antes do prazo determinado por lei, ou seja, dia 15 de agosto do ano da eleição. Em um dos casos, um dos candidatos usou 30 outdoors para se promover como pessoa e ainda publicou o mesmo conteúdo nas redes sociais. No caso dos cartazes, o Ministério Público aguarda a decisão da Justiça para que eles sejam retirados. Sobre as redes sociais, além desse candidato, os outros que não deletarem as publicações consideradas propagandas eleitorais antecipadas serão multados em R$10 mil por dia. O prazo para pagar os anúncios é de 24 horas a partir da data da sentença. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, anunciou nesta semana o início do intercâmbio internacional na corte com 3 estudantes da Universidade de Oxford, na Inglaterra. O acordo de cooperação foi firmado em dezembro do ano passado. Os selecionados participam da primeira edição da Cátedra Vitor Nunes Leal, programa que abre as portas do tribunal para pesquisadores nacionais e estrangeiros que desejam desenvolver pesquisas teóricas e empíricas sobre temas de interesse do STF. Os estudantes também vão participar de palestras e painéis organizados pelo STF para proporcionar uma verdadeira troca de conhecimentos. E a seguir, a sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. É depois do intervalo. Uma Constituição é a norma base do sistema jurídico nas sociedades democráticas.
O objetivo de uma Constituição é limitar a atuação dos poderes para a garantia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. A Constituição é a norma de hierarquia superior num sistema jurídico democrático e condiciona hierarquicamente as demais normas, seja no seu critério material, seja no seu critério formal. O plenário do Supremo concluiu nesta quinta-feira a fase de sustentações orais no julgamento sobre a validade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. No centro do julgamento, o uso ou não do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Segundo essa tese, as populações indígenas só teriam direito à posse de área ocupada antes da promulgação da Constituição Federal. Os ministros do Supremo julgam um caso de Santa Catarina, que tem repercussão geral e vai refletir em mais de 80 processos semelhantes no país. A FUNAI questiona a reintegração de posse de uma área que é parte da reserva biológica do Sassafrás, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Estado argumenta que o local foi invadido pelos indígenas depois de 5 de outubro de 1988 e não considerar esse limite levaria a uma situação de insegurança jurídica. Os efeitos retroativos gravíssimos contra outros cidadãos brasileiros que já são atualmente em Santa Catarina a 4ª ou 5ª geração daqueles primeiros colonizadores. Tirando a tese do marco temporal da nossa realidade constitucional, segundo o Instituto Pensar Agro, em estudo divulgado esta semana, levaríamos à demarcação de cerca de 30% do território nacional como terras indígenas. Isso significa, senhores, os territórios da Alemanha, Reino Unido, Itália e Hungria somados. Repita-se, é preciso ponderar. Representantes dos povos indígenas afirmam que a aplicação do marco temporal prejudicaria muitas comunidades que foram expulsas das áreas após a promulgação da Carta Magna. E sem demarcação de terras indígenas, a violência no campo seria maior. Os conflitos territoriais guardam uma íntima relação com a falta de demarcação das terras indígenas. Dados do último relatório de violência contra os povos indígenas do Brasil, do CIMI, demonstram que casos de conflitos territoriais aumentaram 3 vezes nesses territórios em relação ao ano anterior. Foram 2 sessões plenárias dedicadas às sustentações orais das partes interessadas no processo e os chamados amigos da Corte. O Procurador-Geral da República foi o último a se manifestar nesta fase do julgamento. Augusto Aras se posicionou a favor do recurso da FUNAI para garantir a posse da terra ao povo xoclém e apresentou uma proposta a ser aplicada aos demais casos. O artigo 231 do texto constitucional impõe o dever estatal de proteção dos direitos das comunidades indígenas antes mesmo da conclusão do processo demarcatório, dada a sua natureza declaratória. Por motivos de segurança jurídica, a identificação e delimitação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios há de ser feita no caso concreto, com a regra do tempus regit actum, aplicando-se a cada caso a norma constitucional vigente ao seu tempo. A ministra Rosa Weber, do Supremo, suspendeu a desocupação de um loteamento em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. As determinações da Justiça do Estado afrontaram a decisão do STF, que suspendeu a desocupação de áreas habitadas após o início da pandemia de Covid-19. A Vara de Fazenda e Registros Públicos do município de Três Lagoas foi quem determinou a remoção dos ocupantes em até 10 dias. O prazo foi ampliado por 30 e depois por mais 30 dias. O TJ de Mato Grosso do Sul suspendeu a última prorrogação e restabeleceu o prazo anterior. Os moradores, então, recorreram ao Supremo. O processo ficou sob a relatoria da ministra Rosa Weber. Para ela, as determinações da Justiça Estadual afrontaram a decisão do STF que suspendeu desocupação de áreas habitadas após o início da pandemia da Covid-19. No caso concreto, o loteamento foi ocupado já durante a crise sanitária, mas Rosa Weber considerou que a reintegração de posse não seguiu
a exigência de garantia de abrigo às pessoas vulneráveis. A relatora também apontou o risco de que, com a suspensão dos efeitos da decisão que estendeu o prazo para a desocupação, o mandado de reintegração de posse seja cumprido de imediato. O Superior Tribunal de Justiça realiza o 15º Seminário Internacional Ítalo-Ibero-Brasileiro de Estudos Jurídicos e tem como tema principal neste ano as relações jurídicas sob a realidade digital. O evento conta com a participação de ministros do STJ, dos embaixadores da Espanha e de Portugal, do Núncio Apostólico no Brasil, além de professores e especialistas com expertise na relação do direito com a tecnologia. Nesta edição, o seminário tem como foco principal as relações jurídicas, considerando a realidade digital. E, ao mesmo tempo em que a tecnologia ajuda a distribuição da justiça, uma justiça moderna, rápida, eficiente e viável, modernizando assim os processos judiciais e a própria administração das cortes. Também impõe uma nova realidade, sujeita a novos riscos e preocupações, mas sempre com o interesse geral, o interesse comum, que é o bem-estar do cidadão, sempre pelo fortalecimento da cidadania. Em 2 dias de debate serão discutidos temas como o direito internacional e os novos tempos, a herança digital no direito comparado, a prestação jurisdicional no cenário da transformação digital, aplicações da inteligência artificial no direito, crimes cibernéticos e segurança da informação, além de arbitragem e mediação online. Destaque também para a gestão de dados no judiciário. O ministro do STJ, Vilas Boas Cueva, fez uma palestra sobre o assunto e destacou a rápida e necessária evolução que tem ocorrido nesta área. O tema da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados ao Poder Judiciário é muito instigante e urgente, porque, como todos sabemos, no Brasil tivemos, depois de uma longa hibernação, de um longo preparo, uma revolução copernicana, por assim dizer, na maneira como os dados pessoais são tratados. Também foi abordada a propriedade intelectual na era digital e o ministro Moura Ribeiro tratou das implicações das tecnologias no direito autoral. O direito autoral vem sofrendo transformações ou é um agente transformador e o Superior Tribunal de Justiça está muito preocupado, vem deitando olhos cada vez mais a respeito deste tema dentro das nossas relações humanas. O presidente do Instituto Ítalo-Ibero-Brasileiro de Estudos Jurídicos, professor Carlos Fernando Matias de Souza, participou da cerimônia de abertura e agradeceu a oportunidade do STJ ter aberto as portas para a realização de um debate tão relevante para as relações jurídicas. Ministro presidente Humberto Martins, meu eterno presidente, impõe-se desde logo o agradecimento a Vossa Excelência como um grande maestro, um grande regente desta casa e que abriu todas as portas e nos deu todo o apoio possível e o impossível, porque nos tempos de pandemia para que pudéssemos realizar um evento de tal expressão. O primeiro dia do Seminário Ítalo-Ibero-Brasileiro de Estudos Jurídicos também foi marcado por homenagens. Foi concedida, in memoriam, a Medalha do Mérito Cultural da Magistratura para os familiares dos ministros Carlos Alberto Menezes e Hamilton Carvalhildo. Eles foram condecorados pelas contribuições dadas à comunidade jurídica e à sociedade pelos exemplares trabalhos desenvolvidos. O evento pode ser acompanhado pelo canal do STJ no YouTube e o último painel de debate acontece às 16 horas do dia 3 de setembro. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região considerou que não é inconstitucional o compartilhamento de informações entre a Receita e o Ministério Público Federal, mesmo sem autorização judicial. O assunto entrou em debate no TRF1 depois que o Ministério Público Federal entrou com recurso contra a decisão da Justiça Federal no Acre de absolver um homem acusado de omitir e falsificar informações prestadas ao fisco. Ao analisar o caso no TRF1, o relator, juiz federal convocado, José Franco, reforçou que existe entendimento no Supremo Tribunal Federal de que não é ilegal nem inconstitucional o compartilhamento de dados de contribuintes para fins penais.
Além disso, afirmou que o direito ao sigilo de informações previsto na Constituição não pode ser usado para encobrir atos criminosos. Com isso, de forma unânime, a terceira turma do TRF determinou que seja anulada a decisão de primeira instância. A sentença considerou o fato de que a Receita Federal compartilhou informações com o MPF sem autorização judicial. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.